Então, hoje a gente vai começar a discutir a dilatação térmica, ok? Tá compartilhando? Já vai. Certo? Tudo bem? Me ouvem bem? Dá para ver os slides tranquilo? De boa. Certo. Oi? Tudo certo, professora. 3 falaram ao mesmo tempo aí. Pois é, deu não uma entendi. confusão. Uhum. Tá, deixa eu colocar já a lista antes que eu me esqueça. Então, lembrem de assinar a lista ali. E aí, dentro, então, da termologia, que está relacionado, que vai estudar, tudo que tiver relacionado à temperatura, à variação de temperatura, a gente tem o que é chamado de dilatação térmica, tá? Então, lembram quando eu falei sobre o termômetro, que o termômetro funciona porque quando a gente aumenta a temperatura, aquela leitura, aquela coluna de líquido vai aumentar a dimensão dela. Então, isso é a dilatação térmica. Basicamente, quando a gente aumenta a temperatura, todas as dimensões do objeto vão aumentar também. Isso em geral, a gente vai ver que tem alguns casos particulares que não acontece isso, que acontece o contrário, tá? Então, por que vocês acham que aconteceu isso aqui no trilho do trem, esse entortamento aí, sei lá se é essa palavra que usa, mas esse desnível, né, esse negócio que aconteceu aqui no trilho do trem. Por que será que isso aconteceu? Tá? Então, no final da aula, eu espero que vocês consigam responder por que isso acontece, tá? Então, oi? No caso, isso aí não é perigoso? No caso do trem descarrilhar? Sim, aham. Ok. Aqui hoje em dia já é conhecido, né? Isso acontecia antigamente quando não se tinha o conhecimento dos efeitos, né? Hoje em dia eles já previnem essas situações. Eu vou falar em seguida. Bom, então a dilatação térmica, a gente vai começar discutindo a dilatação térmica dos sólidos. Ela vai estudar, então, as variações no comprimento, área e volume ou outra grandeza provocada pelas variações de temperatura. Então, resumindo, quando a gente aumenta a temperatura de um objeto, todas as dimensões... Espera que tá chegando alguém. Olá, Cauã. Todas as dimensões desse objeto vão aumentar também. Então, pode aumentar o comprimento ou a área, se for um objeto retangular, e o volume, tá? E se acontecer o contrário, ou seja, se eu diminuir a temperatura, o contrário também vai acontecer. Então, se eu aumento a temperatura, aumenta as dimensões, aumenta o tamanho desse objeto. Se eu diminuo a temperatura, o objeto vai diminuir as suas dimensões, ou seja, acontece contração térmica. Vocês já dormiram em uma casa de madeira e aí de noite ela começa a estalar, dá uns estalinhos? Por que isso acontece? Durante o dia, a temperatura aumenta, então as dimensões da madeira aumentam também. De noite, esfria, diminui a temperatura, e aí essa estrutura de madeira vai se contrair, vai diminuir aí, por isso que dá aqueles estralinhos que a gente escuta durante a noite na casa de madeira, né? Não é casa mal assombrada, é só física. Ok? E essa dilatação térmica e mesmo a contração térmica... isso está relacionado, Felipe, do tijolo aí, de uma outra grandeza que a gente vai ver na próxima aula, que é o calor específico, tá? Tá, beleza. E essa dilatação térmica, a gente consegue medir ela experimentalmente, tá? Se a gente estivesse no laboratório, a gente iria fazer uma experiência com dilatação térmica. Se a gente estivesse no presencial, a gente iria no laboratório de física fazer uma experiência com dilatação linear. Mas, né, como estamos no remoto, então vamos ficar sem por enquanto. Tá? Então, basicamente, quando a gente aumenta a temperatura dos objetos, as dimensões de todo o objeto como um todo vão aumentar também, ok? E aí, dependendo de como for, do formato do teu objeto, pode acontecer
3 tipos de dilatação, tá? E isso está relacionado com o que mais dilata, com o que é chamado de dilatação principal. E aí vai depender da forma do objeto. Por exemplo, se eu tiver uma barra, que a maior parte é o comprimento, a maior dilatação ou dilatação principal vai ser no comprimento. E aí, nesse caso, a gente chama essa dilatação de dilatação linear, porque o que mais vai aumentar vai ser o comprimento, certo? Se eu tiver uma haste tipo isso daqui, tá aparecendo? Se eu tiver tipo uma haste aqui, o que vai aumentar mais quando eu aumentar a temperatura? Vai aumentar o comprimento. Então, nesse caso, eu tenho uma dilatação linear, ok? E aí, a gente já vai ver os outros casos aqui. Então, se o que mais aumenta é a dilatação, é o comprimento, nós temos o que é chamado... Peraí que tá chegando alguém. Olá, Leonardo. Nós temos o que é chamado de dilatação linear, tá? Então, a dilatação linear, a gente vai representar por ΔL, ou seja, representa o quanto que vai aumentar o comprimento. A gente vai chamar comprimento de L, então o delta é a variação no comprimento. Então, a dilatação linear é o quanto que aumentou essa tua barra quando você aumentou a temperatura, e ela vai depender do comprimento inicial, L0, e da variação de temperatura. Ou seja, quanto maior o comprimento inicial, maior a variação sofrida, quanto maior a variação de temperatura, maior a variação sofrida, ok? Então, a dilatação linear, que eu vou representar por ΔL, que representa o quanto que aumentou o teu objeto linearmente, é igual a uma constante, alfa, que eu já vou falar dessa constante, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura, ok? Então, inicialmente eu tenho uma barrinha aqui com comprimento L0, aí eu aumento a temperatura. Olá, Letícia, boa tarde. Aí eu aumento a temperatura e essa barra vai sofrer uma variação de comprimento ΔL. E aí o novo comprimento vai ser L. Ok? Tudo certo até aí? Conseguiram acompanhar? Tranquilo? Eu tenho um objeto, aumento a temperatura, aumento o tamanho dele. Ok? Esse aumento vai depender do comprimento inicial, da variação de temperatura e dessa constante alfa. Ok? Como é que você falou ali? Se aumenta o objeto, aumenta... Como é que é? Se aumenta a temperatura, aumenta o tamanho do objeto. Ah, ok. Isso? Isso. Não chega a um ponto de... É que daí é muito, né? Tem que ter muito calor para um objeto derreter. Não, não. Para ele mudar de fase, daí é outra coisa que nós vamos ver também, mas é mais para frente. Ok. Tá? Essas variações a gente vai ver que elas são bem pequenas, tá? A gente vai fazer alguns exemplos e a gente vai constatar que essas variações são bem pequenas, mas elas são reais, né? Se a gente não prevê essas variações, pode acontecer isso aqui, ó, tá? Por que aconteceu isso daqui? Porque esquentou, aumentou muito a temperatura, e aí a estrutura não... Isso é natural, né? O objeto vai querer expandir, isso é natural, isso acontece naturalmente, não é forçado, isso simplesmente acontece. Aumenta a temperatura. Vamos pensar microscopicamente. O que é a temperatura? A temperatura está relacionada com a agitação das partículas, certo? Então, se você aumenta muito a temperatura, essa agitação vai começar a ser maior. E aí, se começa a agitar, essas partículas elas vão se afastar. É isso que acontece, porque elas não querem ficar ali perto se batendo, ok? Então, como elas ficam ali se batendo, elas tendem a se afastar. E aí, esse afastamento faz com que as dimensões do objeto aumentem, tá? Então, isso é natural. Quando não é previsto, essa dilatação, ela vai acontecer. O objeto, as partículas, elas vão vão encontrar algum modo de fazer com que isso aconteça. Nem que seja preciso fazer com que mexa a estrutura, né? Que é o que acontece aqui nesses trilhos de ferro. E aí, se a gente não prevê isso, não deixar um espaço para que aconteça a dilatação, o objeto vai encontrar um meio de fazer isso. Ok? Muito bem. Então, essa constante alfa é chamado de coeficiente
de dilatação térmica. No caso, o alfa é o coeficiente de dilatação linear. Então, é dado, é conhecido, é tabelado, cada partícula, cada substância tem o seu, o ferro tem o seu, o aço, o alumínio e assim por diante, tá? Esse coeficiente, ele é bem pequeno, ele é na ordem de 10 na menos 6, ó, podem observar aqui, e se eu mudar a vírgula para cá, né, fazer 1,6, fica na ordem de 10 na menos 5, tá? Então, é um coeficiente bem baixinho, mas é conhecido, é tabelado, né, é medido experimentalmente, então a gente já conhece o coeficiente linear de cada objeto. E a unidade do coeficiente é graus Celsius na menos 1, ok? Muito bem. Então, dilatação linear. O comprimento final da barra vai ser, então, o comprimento inicial mais o tanto que ele dilatou, né? Então, é o comprimento inicial mais a dilatação. E se eu quiser escrever tudo, você pode fazer de dois modos. Ou calcular a variação, calcular a dilatação e aí calcular o comprimento final somando com o inicial, ou fazendo uma equação só dessa forma aqui, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos ver se eu vou conseguir fazer aqui. Pode ser que se regule um pouco, mas aí, peraí. Deixa eu fazer outra coisa. Não é aqui que cria a caixa de texto? Vamos aqui mesmo. O que é a variação linear? O que é a dilatação linear? É isso daqui, né? Então, a gente pode escrever esse comprimento final L, então vai ser o comprimento inicial L0, mais a dilatação, que é alfa vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Então, o comprimento final vai ser igual. Deixa eu botar para cá. Eu posso colocar o comprimento inicial, o comprimento inicial em evidência, né? E aí aqui, colocando em evidência, desse termo sobra 1, mais, e desse termo aqui sobra alfa vezes delta teta, que é o que a gente tem aqui embaixo. Tá? Então, você pode fazer das duas formas. Se eu peço no problema, se o problema pede qual é o comprimento final depois de aumentar a temperatura em tantos graus. Ou você pode calcular a variação, calcular a dilatação, e aí somar com o comprimento inicial para saber qual é o comprimento final, ou você pode substituir os dados aqui e calcular o comprimento final direto, ok? Dá no mesmo. Certo? Acompanharam? Entenderam? Professora, eu não entendi de onde que veio aquele 1 ali. O 1 mais. Eu coloquei o L0 em evidência, ó. E aí fica L0 vezes 1. Se você abrir aqui, né, fazer o chuveirinho, vai ser L0 vezes 1, sobra L0. E aí você volta a ter o que tinha aqui, entendeu? Ok. Ok? Não, Felipe, não é para tanto. O que fica mais fino, Marcos? Se diminuir a temperatura? Ó, que você disse que quando aumenta a temperatura, ele fica mais maleável. Ele cresce de tamanho. É, não fica mais maleável. Maleável é ficar mais mole, vocês dizem, mais fácil de movimentar. Não vai mudar a estrutura do objeto, só vai aumentar a dimensão dele, ok? Só aumenta a dimensão, continua sendo o mesmo objeto, na mesma fase, continua sendo sólido, só aumenta o comprimento, tá? Ok. Tá, então, a dilatação linear é quando o que mais aumenta for o comprimento. Então, a dilatação é o coeficiente que é próprio de cada material, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Se eu quiser quanto que vai ficar o comprimento final, você soma o comprimento inicial com o quanto ele dilatou. Se
a gente não previne. Então, a gente vai ver, né, como eu falei nos exemplos, que essa dilatação, ela acontece, mas é bem pequena, mas se a gente não prevê ela, pode acontecer fenômenos, por exemplo, esses aqui, né? Então, vocês já repararam que entre os pisos tem um espacinho que a gente coloca o rejunte, né? Por que que tem esses espacinhos? Para permitir que o piso dilate e contraia, né? Quando aumenta a temperatura, dilata, quando diminui a temperatura, ele contrai. Se você não deixar esse espaço, pode acontecer isso daqui, né? Então, pode acontecer ruptura na estrutura, porque o objeto vai dilatar, independente de ter espaço ou não, ele vai criar esse espaço. Igual lá no trilho do trem, né? Ele cria o espaço, ele acha um espaço para ir, para acontecer a dilatação, tá? Então, pode acontecer isso aí nas construções, nos pisos, esse fenômeno aqui nos trilhos de trem, né? Então, hoje em dia já é conhecido e é deixado esses vãos de dilatação, então é deixado um espacinho para que a estrutura possa dilatar e contrair à medida que a temperatura aumenta ou diminui, e nas pontes e viadutos, né, vocês já passaram numa ponte muito grande, aí você sente, né, que tem uns espacinhos. Por que que tem esses espacinhos? Para que a estrutura possa dilatar e contrair, e não acontecer coisas desse tipo aqui, né? Olha lá, os carros lá em cima não tem noção nenhuma de como está a estrutura da ponte. E aí, esse espaço, esse espaço que eles deixam não é só no asfalto, né, em toda a estrutura da ponte, ó, vocês podem ver que aqui também tem que ter, porque senão vai haver ruptura na estrutura, né? Ok? Então, mesmo que seja pequena essa dilatação, a gente precisa prever ela para evitar esses problemas nas construções, na ponte, viaduto, etc. Certo? Muito bem. Então, como eu falei, quando o que mais aumenta é o comprimento, nós temos dilatação linear. Quando o que mais aumenta é a área, quando a gente tem uma barra, por exemplo, né, uma chapa, a gente tem a dilatação superficial. Então, vai acontecer a mesma coisa. Inicialmente, nós tínhamos uma área inicial a zero, numa temperatura inicial θ0. Eu não sei se eu já falei para vocês, a gente representa geralmente temperatura pela letra grega θ, tá? Então, se vocês virem θ, por isso que estava ali, né, delta, θ, lá na variação de temperatura, ok? Então, aqui é variação de temperatura, acho que eu não tinha falado, né? Então, θ representa a temperatura, delta, θ, variação de temperatura. Voltando, então, inicialmente eu tenho uma temperatura θ0, então eu tenho uma área A0. Aí eu aumento a temperatura para θ e a área passa a ser A. Ou seja, agora toda a área vai aumentar, não vai ser só o comprimento, vai ser a área como um todo. E aí, basicamente, a equação vai continuar bem semelhante. Ao invés de ser ΔL, a dilatação linear, a dilatação superficial vai ser ΔA, que vai ser uma variação na área, ok? Outra diferença é que eu não tenho mais o coeficiente alfa, agora eu tenho o coeficiente beta, vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura, certo? Esse beta, ó, vamos pensar o que é esse coeficiente beta. Digamos que eu tenho uma chapa de ferro. A gente sabe que o coeficiente linear do ferro é 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Agora, quando eu tenho uma chapa, né, ao invés de eu ter uma barra de ferro, eu tenho uma chapa de ferro, que aí vai aumentar a área como um todo. Esse coeficiente vai mudar? Não, não vai mudar. O coeficiente linear não vai mudar. Continua sendo ferro, continua sendo aquele valor. Só que eu tenho que lembrar que agora essa dimensão vai aumentar a área. Então, eu tenho que considerar que esse coeficiente vai aumentar 2 vezes, ok? Porque eu tenho este lado que vai aumentar e este lado que vai aumentar. Então, vai aumentar 2 vezes aquele coeficiente, certo? Então, deixa eu voltar aqui. Nós temos que lembrar, então, que esse coeficiente superficial é 2 vezes o coeficiente linear, ok? Conseguiram entender por que é 2 vezes? Porque agora, ao invés dele aumentar assim, ele vai aumentar assim, 2 vezes, então, certo? E aí, a dilatação superficial, então, é o coeficiente beta vezes a área inicial vezes a variação de temperatura.
De novo, quanto maior a área inicial, maior a dilatação, quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação também. Certo? Acompanharam? Tudo bem? Tudo tranquilo? Segura um pouquinho, professora. Tá na velocidade. Vai um pouco mais com calma aí, professor. Tá bom. Tá, calma, deixa eu ver o que tem aqui. O ferro maleável, ok. Aqui em videira tem. O que tem em videira? Ponte daquele jeito? Que medo. Por que é graus Celsius na -1? A unidade. Por que é graus Celsius na -1? A dilatação linear, eu vou escrever aqui no chat, tá? Delta L é igual ao alfa. Vai ser ruim de escrever aqui no chat. Deixa eu mostrar lá, ver se dá. Aqui. Como é que é a equação da dilatação linear? Delta L vezes alfa, vezes L igual a alfa, vezes L0, vezes delta teta, ok? Aí vamos isolar o alfa aqui, para a gente descobrir qual é a unidade dele. Então, o alfa vai ser delta L, e aí os outros que estão... Professora, esse alfa representa o quê? O alfa é o coeficiente linear. Ok. O coeficiente linear de cada substância. O ferro vai ter um, o alumínio vai ter outro e assim por diante, tá? Está relacionado com quanto que ele aumenta quando a variação for de 1 grau. Ok? Então, quanto maior o coeficiente, maior vai ser a dilatação. Tá? Ok. Então, vamos isolar o alfa aqui. Então, esses caras que estão aqui multiplicando vão passar para o outro lado dividindo, né? Então, delta L dividido por L0 vezes delta teta. Certo? Estão acompanhando? Então, o alfa vai ser isso daqui. Qual é a unidade de comprimento no SI? Então, nós temos aqui, delta L, que é um comprimento, então a unidade é metro, dividido por L0, que é um comprimento também, unidade também é metro, certo? Vezes variação de temperatura. A unidade do SI para a temperatura é Kelvin, mas o que a gente vai usar aqui é o grau Celsius, tá? Então, unidade ali vai ser graus Celsius. Metro com metro vai se cancelar. Então, a única coisa que vai sobrar vai ser 1 sobre graus Celsius. Por isso que a unidade do alfa é graus Celsius na -1. Certo? Lembram que quando a gente tem uma divisão, a gente pode passar para cima invertendo o sinal do expoente, né? 1 sobre graus Celsius eu posso fazer como sendo graus Celsius na -1. Ok? Então, por isso que a unidade do alfa é graus Celsius na -1. Alguém tinha perguntado isso, né? Sim, sim. Conseguiram acompanhar e entender por quê? Ok. Tá, vocês tinham dito que eu queria que era para eu ir mais devagar. O que parte mais devagar? Da dilatação superficial? Isso aí meio que tá no ritmo mais Ei. acelerado, professora. Eu tava aqui copiando a definição aqui, a professora já tá indo pra terceira coisa já. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá. Voltamos à dilatação linear. Entendido, então? A linear tá massa. A linear tá tranquilo. Ok. É que como as outras é praticamente a mesma coisa, daí eu passo mais rápido, né? Mas tudo bem. Olá, Cauã.
Tá, então, voltando. Quando o que mais aumenta é o comprimento, ou seja, quando a gente tiver uma barra, algo dessa natureza, que o que mais vai aumentar é o comprimento, nós temos a dilatação linear. Essa dilatação linear, que é representada por ΔL, ou seja, o quanto que vai aumentar o momento. Ela é igual ao alfa, que é um coeficiente de dilatação linear. Cada objeto tem o seu, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura, ok? Então, isso daqui vai me dizer o quanto que a barra vai aumentar se eu aumentar a temperatura em 2 graus, por exemplo. Certo? Muito bem. Opa. Professor, o delta teta ali é a variação, né? Variação de temperatura. Ok. Isso aí. Isso aqui eu posso apagar para não confundir aqui? Sim, né? Senão vocês vão pensar que é alguma equação. Querem que eu dê nome aos bois aqui, que eu não coloquei? Então, vamos lá. Ctrl C. Delta L é a dilatação linear, ou seja, o quanto aumenta o comprimento. Carambola. Gente, dizem as mais línguas que nós voltamos logo. Tomara. Não aguento mais isso. Como é que é, prof? Ou notícia boa, hein, Sara? Ai, não, Como é que é, não prof? aguento mais isso. Não, tem uma projeção de que daqui 2 semanas a gente entre para a fase 2, que seria uma fase 2 não é- organização. Oi? A fase 2 é melhor do que a gente já tá agora, mas Sim, ir pra sim. fase 4 direto ia ser bom. Sim, mas já é um caminho, né? É um avanço já. Até Seria a interessante 4. terminar o segundo trimestre, né? Porque daí, tipo, pelo menos 2 trimestres do ano eu tenho nota boa. O terceiro ia ser um desastre. É, Ah, que nada. Tá, então delta L é a dilatação, ou seja, o quanto aumenta o comprimento, o alfa é o coeficiente de dilatação linear. Caramba. L0 é o comprimento inicial e delta teta no quadro a gente mexe e a coisa não sai do lugar. Aqui eu mexo numa coisa, outra coisa sai do lugar, tristeza. Arruma um lado, sai do outro. E delta teta é a variação de temperatura. Ok? Vou diminuir aqui para... Você vai disponibilizar os slides assim, prof? Sim. Aí. Melhor, dar nome aos bois.
Geralmente eu escrevo no quadro, né? Por isso que não tem aqui daí os nomezinhos. Agora tá bom. Beleza. Tá, então, se aumenta o comprimento, dilatação linear. A dilatação linear depende do alfa, que é o coeficiente de cada material, então vai depender do material, depende do comprimento inicial e da variação de temperatura, ok? Apesar da dilatação ser pequena, como a gente vai ver nos exemplos, se a gente não prever, pode acontecer vários problemas, né, nas construções, como esses que a gente falou aqui. Vocês querem um tempo para copiar lá ou posso seguir? Eu já anotei. Por mim, Beleza. pode ser. Beleza. E aí, quando eu tenho, então, ao invés de ter um objeto que tenha essa forma, né? Que o que mais vai dilatar vai ser o comprimento. Eu tenho, tipo, uma chapa, por exemplo. Deixa eu ver se vocês vão enxergar. Aqui. Tipo isso, né? Ó, isso daqui, o que que vai dilatar? Se eu aumentar a temperatura disso aqui, vai aumentar toda a dimensão, ou seja, vai aumentar a área como um todo, ok? Então, nesses casos, quando o que aumenta mais é a área, nós temos o que é chamado de dilatação superficial, porque vai aumentar a área, certo? Então, a equação... Opa, eu tento mexer aqui dentro. A equação da dilatação superficial é a mesma que a gente usou lá na dilatação linear, só que agora não vai ser o comprimento que vai aumentar, vai ser a área. Então, vai ser a variação da área igual a um coeficiente, que depois a gente discute, vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura, ok? Essa equação aqui, ok? Semelhante à outra, né? Só que agora, ao invés de ser o comprimento, vai ser a área. E aí, esse coeficiente é aquilo lá que eu falei. Como que vai aumentar? Vai ser a área, eu tenho o mesmo material. Só que eu tenho que lembrar que esse material agora vai aumentar em 2 dimensões. Então, aquele coeficiente que a gente tem conhecido tabelado tem que ser multiplicado por 2. Por que precisa ser multiplicado por 2? Porque vai aumentar esse lado e esse lado, certo? Então, o coeficiente beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, ok? Entendido isso? Por que tem que ser 2 vezes? Como é que é, professora? Do 2 ali? Quando aumenta superficialmente, vai aumentar a área, certo? Vai aumentar... Sim. Opa, essas 2 dimensões aqui, tá? Eu tenho o mesmo material que é o ferro, digamos que eu tenha ferro. E aí o coeficiente do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5. Eu continuo tendo ferro, o coeficiente vai ser o mesmo, só que agora eu tenho que lembrar que ele vai aumentar essa dimensão e essa dimensão. Por isso que eu tenho que multiplicar o coeficiente que eu tinha por 2, Pela ok? área, Porque agora ele vai aumentar em 2 dimensões. Isso aí. Mas isso não depende do Ok? formato do objeto, porque, tipo, se for um quadrado, é o lado ao quadrado. Se for um triângulo, daí... Se for área aumenta 2 vezes. Ah, ok. Ok? Tá bom. E aí, se for volume, como a gente vai ver daqui a pouco, vai aumentar 3. isso. Muito bem. Porque é Então, cúbico, é isso? entenderam? Porque é Isso aí. cúbico. Isso. Muito bem. Entenderam a lógica. Tá, deixa eu ver os comentários aqui. Fundamento do comprimento, a lógica não era para ele ficar mais fino? Não. Ó, o Marcos, né, perguntou se aumenta o comprimento, fica mais fino. Não, porque vai aumentar também essa parte, sabe? Ó, você tem um negócio assim, vai aumentar essa área, vai aumentar esse comprimento e vai aumentar essa dimensão também. Só que como essa dimensão é menor, o aumento que vai dar, a gente considera só esse, mas ele não vai ficar mais fino, ok? Só vai aumentar o comprimento, tá? Agora, quando esse outro lado for da mesma ordem, como o objeto que eu mostrei aqui, quando for uma chapa, aí eu preciso levar em consideração as 2 dimensões. Por isso que a gente tem daí a dilatação superficial,
ok? Então, se o que mais aumenta é o comprimento, se é um objeto linear, né? Se é uma barra, uma régua, uma haste, o que mais vai aumentar vai ser o comprimento. Então, dilatação linear. Quando o objeto, ele é um quadrado, um retângulo, né, que dessa forma, assim, que tudo vai aumentar, eu não posso desconsiderar esse aumento aqui também. Então, eu preciso considerar os dois aumentos. E aí, eu tenho uma dilatação superficial, que é quando aumenta a área como um todo. Ok? Que é isso que a gente está discutindo agora aqui. Tá? Ok. Deixa eu ver Beleza. os comentários. Espera, no caso desse teu exemplo, a gente tem que considerar que ele tá aumentando parcialmente, tudo igual. Isso, aham. Aumenta como um todo. Ok. Isso aí. Isso aí. Tá? Então, a dilatação superficial vai depender do coeficiente beta, que é o mesmo coeficiente linear, só que multiplicado por 2, porque agora vai aumentar em 2 dimensões, certo? Vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura. Vamos dar os nomes aos bois aqui também. Onde é que tá o... Aqui. Vou copiar isso aqui, que daí fica mais fácil para fazer lá. Meu Deus, por que para lá? Ai, porque tá como texto. Tá, e aí aqui nós vamos ter que delta é a dilatação superficial. É o quanto aumenta a área. Aí nós não temos mais o alfa, e sim o beta. É o coeficiente de dilatação superficial. Aqui é a área inicial. E delta teta, variação de temperatura. Certo? Muito bem. Então, a equação basicamente é a mesma, só que agora, ao invés de ser o comprimento, é a área. Então, vai ser a dilatação da área, dilatação superficial, a área inicial e o coeficiente beta, que é o mesmo coeficiente alfa, mais vezes 2. Certo? Muito bem. E aí, do mesmo modo como o comprimento final é o comprimento inicial mais a dilatação, a área final vai ser a área inicial mais a dilatação. E se a gente fizer aquele mesmo esqueminha que a gente fez lá, escrever quanto que é a dilatação superficial, colocar o A0 em evidência, a gente chega nessa expressão aqui, que a área final é a área inicial vezes 1 mais o coeficiente beta vezes a variação de temperatura. Ok? Conseguiram acompanhar tudo? Tá mais tranquilo? Ou tá muito rápido ainda? Eu acho que ainda tá um pouquinho rápido. Meu Deus! Tá massa, professora, tá massa. Por mim tá massa. É, Tá, beleza. Beleza, vou tentar, Marcos, vou tentar. Às vezes eu tô acelerada. Ok? Então, dilatação superficial quando vai aumentar as 2 dimensões. E aí, quando vai aumentar as 3 dimensões, então, nós temos a dilatação volumétrica, certo? Então, se você tiver um objeto cúbico, por exemplo, vai aumentar comprimento, altura e largura. Então, eu tenho que levar em consideração essas três grandezas, tá? Então, vamos considerar que inicialmente eu tenha um volume inicial V0, numa temperatura inicial θ1.
Aí eu aumento a temperatura para θ2, o volume passa a ser V. Todas as dimensões aumentaram. A equação da dilatação volumétrica, ela é semelhante, então, agora aqui a gente tem ΔV, que é a dilatação volumétrica, o quanto variou o volume, vezes o coeficiente gama, vezes o volume. A variação volumétrica é igual a um coeficiente gama, que é o coeficiente volumétrico, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Assim como o coeficiente superficial, o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente linear, o coeficiente volumétrico vai ser 3 vezes, porque vai aumentar 3 dimensões, ok? Então, esse coeficiente gama é 3 vezes o coeficiente linear, certo? Querem que dê os nomes aqui? Pode ser. Pode ser? Aham. Então, aqui vai ser ΔV, que é a dilatação volumétrica, que é o quanto aumenta o volume. Não teremos mais beta, será gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, que é 3 vezes o linear, né? Porque agora vai aumentar em 3 dimensões. V0 é o volume inicial. E Δθ, variação de temperatura. Certo? Muito bem. Então, se aumenta uma dimensão, dilatação linear. Se aumenta 2 dimensões, dilatação superficial. Se aumenta 3 dimensões, dilatação volumétrica. Ok? E isso tudo vai depender da forma do teu objeto, tá? Se for um objeto linear, vai ser dilatação linear. Se for um retângulo, um quadrado, algo dessa natureza, vai ser dilatação superficial. Se for um objeto cúbico, um tijolo, vai ser uma dilatação volumétrica. Ok? Tudo bem até aí? Certo? Ok. Ok. É bem simples, né? Um é 1, outro é 2, outro é 3. Sucesso. Isso, Sim, sim. isso aí. 2 e 3. Isso aí. Se aumenta, e aí os coeficientes, né? Se for linear, o coeficiente é o que está lá tabelado que você vai usar. Se for superficial, então você tem que lembrar que vai aumentar 2 dimensões, então aquele coeficiente vezes 2. Se for 3 dimensões, volumétrico, você vai multiplicar o coeficiente por 3 também. A professora está ligada em Santa Catarina e nós em Paraná. Professora, você entendeu? Professora, você entendeu? Eu acho que foi a única que entendeu, professora. Deve ser maior para lá. Não, eu só imagino que deve ser maior. No Paraná, aqui é 220, né? Lá é 110, é isso. Aê, professora, obrigado. Ok. É. Atividade. Então, deixa eu tomar uma água, vou me acalmar, tá? Onde eu estava? Dilatação volumétrica. Copiaram tudo, certo? Tranquilo? E aí, o volume final vai ser o volume inicial mais o quanto ele dilatou, mais o quanto aumentou o volume. E se a gente colocar em evidência lá, fazendo como a gente fez lá no linear, a gente chega
nessa expressão aqui, que o volume final é o volume inicial vezes 1 mais o coeficiente gama vezes a variação de temperatura. Vamos fazer um exemplo para ver se todo mundo entendeu mesmo. Alguém quer ler? Para eu me acalmar mais? Posso ler, professora? Quero ler. Beleza. Ok, exemplo 1. Uma ponte será construída sobre um rio, mas os engenheiros não decidiram qual material será utilizado. Seu comprimento terá 100 metros e a variação de temperatura na região onde a ponte ficará é de 40 graus Celsius. Qual será a variação de comprimento da ponte, caso seja escolhido o, letra A, concreto com o coeficiente linear de 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, ou letra B, aço, cujo coeficiente linear é 1,1 vezes 10 na menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Beleza, então, nós temos o caso de uma ponte, e aí o problema já pede qual é a variação do comprimento. Então, o que a gente vai usar? Dilatação linear, volumétrica ou superficial? Oi? Ele está pedindo a variação no comprimento, certo? Então, nós vamos usar a equação da dilatação linear, superficial ou volumétrico? Linear? Linear. Linear. Então, a gente vai usar a equação da dilatação linear. Muito bem. Conseguem enxergar aqui bem meu caderninho? Como é que tá? Querem maior? Consegue Ou tá dar um tranquilo? zoom, professora? Sim. Agora tá bom. Melhorou? Tá, então, primeiro aqui em cima são os dados que o problema fornece. O comprimento inicial é 100 metros, a variação da temperatura 40 graus Celsius, e ele está pedindo a dilatação, ou seja, a variação no comprimento. Na letra A, ele está dizendo para usar o concreto ou aço? Concreto. E aí, o coeficiente do concreto, o alfa, 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Então, se está falando de comprimento, usamos dilatação linear. Variação do comprimento igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Comprimento inicial 100, o alfa 1,2 vezes 10 na menos 5, variação de temperatura 40. Aí multiplica 40 por 100, 4.000, vezes 1,2 fica 4.800, vezes 10 na menos 5. Então, anda 5 casas para lá, né? O 10 na menos 5. Vai ficar 0,048 metros, ou se eu quiser passar para centímetro, multiplica por 100, 4,8 centímetros, ok? Então, numa ponte que tem um comprimento de 100 metros e eu aumento a temperatura em 40 graus, a dilatação vai ser de 4,8 centímetros. Como eu falei lá quando a gente estava discutindo, né? Essa dilatação, ela é bem pequena. 100 metros vai aumentar 5 centímetros, é bem pequena. Mas se a gente não considerar, pode acontecer tudo aquilo que a gente viu lá. Ok? Entenderam como resolver o problema? Tudo certo? Oi? Caiu na internet? Oi? Creio que esteja tudo certo. Beleza, então façam letra B. Querem um tempo para copiar aqui ou eu posso mostrar lá a letra B para vocês fazerem? Por mim pode passar. Então tá. Então, letra B, ele quer o coeficiente, ele quer a variação quando o coeficiente for do aço, que é 1,1 vezes 10 na menos 5. Você vai fazer a mesma coisa, só vai mudar o coeficiente lá de 1,2 para 1,1 vezes 10 na menos 5. Certo? Valendo um bombom para quem fizer primeiro. Assinaram a lista? Chegou alguém antes de eu largar? Isso aí, Felipe, ganhou um bombom. Quando voltar ao presencial, você me lembra do seu bombom.
Todos conseguiram fazer? Tranquilo? Professora, essa na parte da matemática foi fácil, professora. Agora eu quero ver as outras aí. Quero ver na prova também. Tá bom? Já vamos chegar lá. Mas não tem muito segredo essa parte, é só multiplicar mesmo. Entender os conceitos, né? O que é linear, volumétrico, superficial. E aí, meter bala. Pronto? Podemos seguir? Ai, Guilherme. Eu não apareço com nada do além, assim. É tudo que a gente vê na aula, aí na lista, tá na prova, não é? Pelo menos eu tento, né, ser coerente assim nas coisas. Beleza? Todo mundo conseguiu chegar no 4,4 que o Felipe falou? Podemos seguir? Deve ser um saco assistir essas aulas gravadas depois, né? Quando tem esse no meio. Ou então, quando eu esqueço e deixo ligado a gravação, e aí faz uma gravação de 8 horas. Pronto! Caiu minha internet? Ah, ó, tô aí. Dá pra passar, professora. Beleza, então tá, todo mundo entendeu, né? Ok, seguindo. Deixa eu diminuir aqui, que ficou muito grande. Os slides eu vou colocar lá no Siga também, com a aula. Pode ser que demore um pouco, porque eu estou atualizando os diários e aí tá tudo atrasado, tá? Tá, então, até agora falamos da dilatação dos sólidos, né? Então, os sólidos podem dilatar nas 3 dimensões: comprimento, área e volume. Já os líquidos, eles não têm forma própria, e aí só volume definido, certo? E que forma tem um líquido? Ele vai ocupar o volume, a forma do recipiente que o contiver, né? Ele vai ter a forma do recipiente onde ele for colocado. Então, ele não tem forma própria, ele só tem volume próprio. Então, todos os líquidos, ele só vai dilatar volumetricamente. Então, sempre que a gente falar em dilatação dos líquidos, essa dilatação vai ser sempre volumétrica, ok? Conseguiram entender por quê? Líquido só tem volume, né? Então, o volume como um todo que vai aumentar do líquido. E aí, para analisar a dilatação dos líquidos, a gente tem que colocar ele num recipiente, certo? Não tem como a gente medir um líquido espalhando ele, senão ele vai embora, né? Então, primeiro a gente precisa colocar ele num recipiente. E aí, quando a gente fala em dilatação dos líquidos, nós temos mais um problema, porque além da dilatação do líquido em si, nós temos a dilatação do recipiente, certo? Então, ó, para verificarmos a dilatação térmica de um líquido, precisamos colocá-lo em um recipiente. Quando aquecemos o sistema, tanto o líquido quanto o recipiente dilatam. Então, a gente precisa levar em consideração a dilatação do líquido e a dilatação do recipiente, tá? Então, quando a gente fala em líquido, dilatação do líquido, nós vamos ter 3 tipos de dilatação. A dilatação real do líquido, que é o quanto que o líquido realmente dilatou, a dilatação aparente do líquido e a dilatação do recipiente, certo? Porque, digamos assim, deixa eu ver se vocês enxergam aqui. Eu tenho aqui um líquido no recipiente, tá?
e ele tem um certo volume aqui, digamos 500 ml. Eu aumento a temperatura do sistema, e aí passa a ter uma leitura de 510 ml. Esse 10 ml é o quanto dilatou o líquido? Não, isso é a dilatação aparente, é o quanto que parece que aumentou. Só que para saber o quanto que realmente ele aumentou, eu tenho que descontar a dilatação do recipiente, ok? Conseguiram acompanhar? Então, quando eu falo de líquido, dilatação do líquido, aumenta, eu tenho que levar em consideração a dilatação do líquido, ok? A dilatação do recipiente e essa dilatação aparente, que é o que parece que aumentou, que não é a real. Certo? Já vamos mostrar o que é cada uma dessas. Dilatação seria o vapor? Não. Não estamos falando de mudança de fase. Vai continuar sendo líquido, só vai aumentar as dimensões, certo? Então, que nem eu falei aqui, tinha 500 ml, eu aumentei a temperatura, foi para 510. Isso é dilatação, entendeu? Continua sendo líquido, só aumentou a dimensão. Nas bombas de gasolina lá, né, tem alguns caras que para ganhar dinheiro, eles medem o volume da gasolina com uma temperatura maior, né, para cobrar. Se a temperatura está maior, aquele líquido está dilatado, então você vai pagar mais, certo? Isso aí. Sim, com certeza vai fazer pressão. Com certeza. Mas não é isso que a gente vai analisar agora. Agora a gente só vai analisar a dilatação, certo? Ok, então quando falamos em dilatação dos líquidos, temos que lembrar que vamos ter agora 3, ok? A dilatação real do líquido, o quanto que o líquido realmente aumenta, a dilatação do recipiente e a dilatação aparente, que é o que parece que ele aumentou. Então, a dilatação real vai ser a dilatação volumétrica, aquela mesma equação que a gente usou lá, quando falamos no sólido de dilatação volumétrica, então é o coeficiente gama vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura, só que agora, os líquidos têm um coeficiente real mesmo, tá? Um coeficiente volumétrico real. Então, cada líquido vai ter um coeficiente de dilatação volumétrico. Líquido não tem coeficiente de dilatação linear, só volumétrico. Então, aqui tem uma tabela com alguns coeficientes volumétricos dos líquidos. A gasolina, 1,2 vezes 10 na menos 3. Esse coeficiente é maior do que no sólido, né? Lá no sólido é na ordem de 10 na menos 5, aqui é da ordem de 10 na menos 3, então ele é maior. Tá? E também a unidade grau Celsius na menos 1, ok? Líquido só dilata volumetricamente. Então, o coeficiente linear, o coeficiente de dilatação dos líquidos é só volumétrico, ok? Conseguiram acompanhar e entender? Então, oi. Pode voltar um slide? Volto. Aqui? No próximo, ou anterior. Não, para baixo. Próximo, no caso. Esse? Não, um antes. Isso aí. Tá. Isso aqui é o que o líquido vai aumentar, ok? É a dilatação do líquido. Pronto? Pronto. Pode continuar, professora. Ok. Aí, a dilatação real vai ser a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente, tá? Então, eu tenho
um líquido num recipiente. O quanto que é que ele aumentou? O que aumentou dele vai ser o que parece que ele aumentou, só que na verdade ele aumentou mais, né? Porque além da dilatação do líquido, teve a dilatação do recipiente. O recipiente também aumentou. Então, se ali parece que aumentou 10 ml, né? Na verdade, vai aumentar mais, porque eu tenho mais a dilatação do recipiente. Certo? Conseguiram acompanhar isso? Esse raciocínio? Então, a dilatação real num líquido vai ser a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente, certo? Aí, Mas- se eu escrever... Oi? Mas o que seria essa aparente? É o quanto que a gente enxerga, né? Ó, que nem eu falei aqui da garrafinha. Mas Ela é o que tem a gente enxerga, nada medido por régua, então. A olho nu. Não, pode ter, né? Pode ser algum copo de medida, alguma coisa que, Ah, ok. que você consiga medir essa dilatação, né? Digamos que tem uma reguinha aqui, indicando o volume. E aí, antes de esquentar, tem 500 ml. Aí, depois de esquentar, tem 510. Esse 10 é o quanto que aparentemente ele dilatou. Então, essa é a dilatação aparente, entendeu? Sim, sim. Ok. Se a gente escrever o ΔV dessa forma aqui, ó, cadê? Aqui. Com essa expressão aqui, o ΔV real, a dilatação volumétrica real, a aparente e a do recipiente, a gente consegue chegar numa equação relacionando os coeficientes de dilatação volumétrica. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica real vai ser igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente do recipiente, tá? Em alguns casos, é mais fácil a gente calcular, ou o problema vai pedir só qual é o coeficiente do recipiente. Então, é mais fácil você usar direto essa relação do que escrever toda essa daqui, certo? Muito bem. Quando chegar nos exercícios, vai ficar mais claro isso daqui, né? Como foi naquele exemplo lá da dilatação linear. Ok? Muito bem, então, nos líquidos... Opa, travou. Não. Nós temos que lembrar que nós vamos ter, quando falar de dilatação dos líquidos, nós vamos ter 3 tipos de dilatação. A dilatação real, o que realmente o líquido aumentou. A dilatação aparente, que é o que parece que ele aumentou. E a dilatação do recipiente, certo? Esse recipiente vai ser sólido, então a gente tem que levar em consideração o que a gente viu até agora lá nos sólidos. Ok? Tudo bem até aí? Por enquanto. Ok, então vamos falar agora sobre a dilatação anômala da água. O que é a dilatação anômala da água? Em todas as substâncias, o que acontece? Quando a gente aumenta a temperatura, aumenta o volume, certo? Aumenta a temperatura, aumenta o volume. Aumenta as dimensões como um todo, aumenta o volume. Na água, entre 0 e 4 graus, ocorre o inverso, tá? Então, na água, entre as temperaturas de 0 e 4 graus, quando aumenta a temperatura, diminui o volume, ok? Estão acompanhando? Em todas as substâncias, geralmente, acontece isso que a gente falou até agora sobre dilatação. Aumenta a temperatura, aumenta o volume, ok? Isso é lógico, né? É meio lógico quando a gente pensa, né? Quando você aumenta a temperatura, aumenta o volume. Por que vai aumentar o volume? Por causa daquilo que eu falei lá, né? Aumenta a agitação térmica, as partículas começam a se bater e elas começam a se afastar. Elas não querem ficar ali se batendo, se chocando com as vizinhas. Então, elas começam a se afastar. Por isso que aumenta o volume como um todo. Mas, na água, entre 0 e 4 graus, acontece o inverso. Entre 0 e 4 graus, quando eu aumento a temperatura, diminui o volume. Então, olhem aqui, ó. Nós temos um gráfico mostrando isso aqui, entre a temperatura de 0 e 4 graus. Dá para enxergar bem o gráfico aqui? Sim. Só aquela letra ali que parece. Eu não sei o que tá escrito ali, professora. Aquele V embaixo da linha vermelha. Volume mínimo, isso? Isso. Ah, ok. Tá, volume mínimo. Tá, então aqui nós temos um gráfico do volume
pela temperatura. Entre 0 e 4 graus, quando aumenta a temperatura, o volume diminui. Aí, a partir de 4 graus, volta o comportamento normal, que é aumentar o volume quando aumenta a temperatura, ok? Mas, entre 0 e 4 graus, acontece o inverso. Ele diminui o volume quando eu aumento a temperatura. Por que que isso acontece? Qual é a explicação por que que isso acontece? Então, vamos lá. O que que acontece quando diminui o volume? Qual é a relação entre volume e densidade? É inversamente proporcional, né? Então, se diminui o volume, a densidade aumenta, certo? Muito bem, é isso que a gente tem que analisar, tá? Então, vamos lá. Na temperatura de 4 graus, a densidade da água é máxima, ok? Por que que a densidade é máxima? Porque o volume é mínimo. Então, vamos pensar aqui, ó. Até 4 graus, quando chegar aqui em 4 graus. Vamos imaginar que a gente está num lugar bem frio. E aí, está diminuindo a temperatura. Quando diminui a temperatura, diminui o volume. Se diminui o volume, aumenta a densidade, certo? Ok. Aí, quando chega em 4 graus, o volume vai ser mínimo, porque depois ele vai começar a aumentar. Então, se o volume é mínimo aqui, a densidade é máxima, certo? Se a densidade é máxima, ela vai... Quando eu lembro como que flutuam os objetos, se a densidade que eu tenho é menor, flutua. Se a densidade é maior, afunda, certo? Então, aqui, a densidade é maior, vai afundar. Vamos pensar que a gente está num lugar bem frio e vamos pensar que tem um lago, ok? Até 4 graus, então, essa camada mais fria vai afundar, ok? Quando chegar em 4 graus, a partir de 4 graus, ou seja, quer dizer, abaixo de 4 graus, vai acontecer o inverso, tá? Vamos acompanhar o que está aqui. Essa característica da água é essencial para a preservação da vida nos lugares mais frios, onde as águas superficiais congelam do inverno. A camada de gelo superficial, que é um isolante térmico, impede o congelamento das águas mais profundas, permitindo a sobrevivência da fauna e da flora. Vamos analisar, então, o que acontece a partir de 4 graus, ou abaixo de 4 graus, tá? Até aqui, o volume é mínimo, então a densidade é grande. Se a densidade é grande, ela afunda, certo? Aí vamos pensar, depois de 4 graus, o que vai acontecer com a temperatura? A temperatura diminuiu, só que a temperatura diminuiu e o volume não aumentou, o volume diminuiu também. Se o volume diminuiu, o que acontece com a densidade? Aumenta, certo? Se a densidade aumenta, então aquele negócio lá vai afundar, certo? Estão acompanhando? Sim. Ok. Ok. E aí, aqui começa a aumentar o volume. Se aumenta o volume, o que acontece com a densidade? Diminui, certo? E aí, essa camada de água mais fria vai ficar na superfície, ok? Vamos imaginar que eu esteja lá num lago bem frio, tá? E aí, a região está bem fria, está diminuindo a temperatura do lago também. Até chegar em 4 graus, essa temperatura mais fria vai ser passada para a parte de baixo do lago, ok? Concordam comigo? Por quê? Porque naquele caso ali, o volume é menor, então a densidade é maior. Então, se a densidade é maior, ela vai para baixo. Quando chega ali em 4 graus, o volume vai aumentar. Então, se o volume aumenta, a densidade diminui, certo? Se a densidade diminui, essa parte mais fria vai ficar em cima, ok? Estão me acompanhando? Então, essa camada que está mais fria vai ficar em cima, até que a temperatura chegue a 0 graus. Então, o lago vai começar a congelar de cima para baixo. E aí, por isso que forma aquela camada de gelo em cima dos lagos, e aí, por isso que conserva a vida dentro daquele lago lá, dentro desses lugares mais frios, né? Porque embaixo daquela camada a temperatura está maior que 0 graus. Se continuasse com o mesmo comportamento, ia começar a congelar de baixo para cima. Se começasse a congelar de baixo para cima, ia matar tudo que tivesse dentro daquele lago. Como começa a congelar de cima para baixo, ele cria uma camada de gelo que é isolante, então vai proteger tudo que tiver lá dentro da água.
Ok? Conseguiram acompanhar como que funciona a dilatação anômala da água? Qual é a importância dela? Se não fosse ela, se não fosse dessa forma, toda a vida dentro desses lugares mais gelados, né, na água, estaria morto, né? Ok? Conseguiram Professora, acompanhar? eu entendi exatamente o porquê, né? A questão da densidade, do volume, por que vai congelar de cima para baixo. Agora, né, essa é uma propriedade que a gente sabe que existe e é isso? Não tem uma explicação ou o quê? Sim. Isso daqui é medido experimentalmente, né? Conhecido já é o que acontece. E a explicação é justamente para preservar a utilidade, é para preservar a vida, né? Isso acontece porque quando você congela, vai mudar a estrutura atômica dentro, né? E aí ele vai aumentar o volume lá dentro. Por isso que acontece, por isso que é um comportamento diferente entre 0 e 4 graus. Tá? É por causa da estrutura atômica do gelo mesmo, da água mesmo. Professora, desculpa, mas você poderia dar uma repassada de novo? Ficou vários pontos aí. Prof, eu também gostaria. Ok, então... Eu queria fazer uma pergunta aqui. Isso aí só acontece com a água? Não, tem outros materiais. Ok. Tem outros materiais. É o bismuto, se eu não me engano, e tem outros. São poucos, assim, mas existem, tá? É 2h45, né, Guilherme? É 2h45, né? Eu tô dando aula o ano inteiro. Errado. Tá, então vamos lá de novo. Ó, o que acontece antes de 4 graus, tá? Vamos pensar o seguinte, antes de 4 graus, a gente está num lugar bem frio, aí a temperatura do lago está maior que a temperatura ambiente. Então, o que vai acontecer? O lago vai ceder calor, vai diminuir a temperatura. Então, vai diminuir a temperatura dele até chegar em 4 graus, ok? Até 4 graus, diminui a temperatura, diminui o volume, aumenta a densidade. Então, essa parte de cima, que está mais fria, vai para baixo, concordam? Ok? Vamos pensar lá de novo. Nós temos um lago, e aí a temperatura ambiente está mais fria. Então, ela vai esfriar a parte mais de cima, a camada superficial do lago, certo? Até 4 graus, quando diminui a temperatura, diminui o volume, aumenta a densidade. Então, essa camada que está mais fria em cima vai passar para baixo, ok? Digamos que a temperatura do lago esteja a 20 graus. Então, tá ali, 20 graus, vai diminuir a 17, sei lá, e aí essa camada com 17 vai passar para baixo. Aí, a camada que fica ali com 17 vai ceder calor, vai esfriar até 10, digamos, e aí essa camada a 10 graus tá com volume menor, tá com uma densidade maior, vai baixar, certo? Vai diminuindo a temperatura do lago como um todo. A camada de cima, que é mais fria, vai passando para baixo, ok? Isso vai acontecer até que essa camada de cima chegue a 4 graus. Quando chegar a 4 graus, vai acontecer o contrário. Em 4 graus, o volume, ao invés de diminuir, depois de 4 graus, né? Digamos 3 graus. O volume, ao invés de diminuir, ele vai aumentar. Então, se o volume vai aumentar, a densidade diminui. E aí, essa camada que está numa temperatura menor que 4 graus, não vai mais para baixo. Ela vai ficar ali em cima, porque a densidade é menor do que o resto do lago. Então, essa camada a 4 graus vai ficar ali em cima. E aí, diminui a temperatura para 3 graus, para 2 graus, para 0 graus. E aí, vai começar a congelar ali a parte em cima do lago. Embaixo do lago vai estar numa temperatura maior. Por isso que vai conservar a vida embaixo dessa camada de gelo. Essa camada de gelo é uma camada isolante, né? Tanto que os iglus usam ela lá para construir as casas, né? Tanto que lá nos polos eles constroem aqueles iglus que é de gelo, né? Com uma camada de gelo que é isolante, ok? E aí essa camada isolante em cima, essa camada de gelo que forma em cima, protege toda a vida embaixo, certo? Professora. Oi? E se nesse lago a temperatura que está fora, a temperatura ambiente for de 4 graus, o que acontece com o lago?
Não vai acontecer nada, só vai ficar mais frio ali em cima. Não vai cair, não vai formar Não vai gelo cair. nem nada. Não, não. Só vai começar a congelar quando chegar a zero, né? Hum. Se chegar a zero, congela. Antes disso, não. Ok? Ficou mais claro agora? Conseguiram acompanhar melhor agora? Oi? Mas esse tipo, não necessariamente congelar, mas só que tiver uma temperatura muito próxima dos 0 graus, tipo 1 grau Celsius, não vai ficar aquela camada fina de gelo em cima? Camada bem fininha. Pode ser que forme, né? Vai começar a formar quando tiver a zero naquela camada ali, tá? Mas embaixo vai estar maior a temperatura. Então vai proteger do mesmo jeito, né? Ah, tá. Professora, Oi? dá pra gente dizer que é mais ou menos o que acontece na convecção do condição de calor lá Sim, aham. Isso, aham. Isso aí. A camada mais fria, uma camada antes de 4 graus, né? A camada mais fria tem um volume menor, densidade maior, então afunda. Aí, a partir de 4 graus, quer dizer, abaixo de 4 graus, vai acontecer o contrário, né? E aí ele não vai mais abaixar, ele só vai ficar ali. Até 4 graus é convecção que acontece, né? Mas depois de 4 graus, não, ele não vai mais se mover, ele vai ficar ali. Na geada onde o frio se aproveita da umidade das plantas, acontece isso ou é outra coisa? A geada eu não sei bem como é que é, mas eu acho que a temperatura é menor que 0 graus, né? Tanto que quem tem plantação de pêssego e outros tipos de plantação deixa a irrigação ligada, né, para que proteja as plantas, porque se congelar, vai só até zero. E na geada eu acho que é menor a temperatura ainda. Não sei se foi bem essa tua pergunta. Ok? Conseguiram acompanhar a dilatação e a anômala da água, então? Tranquilo. Legal, né? Ok. Aqui tem uma explicação, então, se vocês quiserem ler depois isso, está bem explicado da densidade, né? O que acontece, quando que diminui, quando que aumenta, o que vai para baixo, tá? Aí depois vocês leem aqui, que eu vou deixar nos slides, certo? E aí, eu vou deixar uma lista sobre essa parte aqui. Sábado teremos aula síncrona, síncrona não, assíncrona. Então, essa atividade de dilatação da água, de dilatação térmica, eu vou deixar como atividade para o sábado, tá? Mas não é para fazer só no sábado, eu vou deixar maior o prazo. Tranquilo? Então, são exercícios dessa parte, isso, eu quero que entregue, São exercícios, a gente vai corrigir em aula, como a gente corrigiu o de termometria e o de condução, mas eu quero que vocês entreguem, para não ficar só uma nota final pesada no final do trimestre, né? Assim a gente vai fazendo várias pequenininhas ao longo do trimestre, ok? Muito bem. Alguma dúvida a mais? Deixa eu pegar a lista aqui e a gente começa a fazer. Entregar, sim. Eu vou colocar como tarefa lá no Siga e aí eu vou deixar um prazo. Eu vou liberar só a partir de sábado, então, essa tarefa para fazerem. Mas aí podem começar a fazer agora nesse restinho, tá? Vamos ver se entenderam tudo. Vixe. Agora é a hora da verdade. Professora, você poderia dar um zoom ali no trabalho, por favor? Posso. Tá bom? Isso, obrigado. Que isso, Thomas?
Tá um dia tão propício para fazer exercício de física. Ó, beleza, professor. Quero dar uns exemplos aí pra você, vai. Exemplo? Diazinho frio de chuva é perfeito pra fazer umas atividades de física. Claro, não tem nada para fazer, vai fazer exercício de física, olha. Não é? Todos assinaram a lista, não esqueçam da lista. Professora, só para deixar claro, esse grau Celsius elevado a -1 é tipo a unidade? Aham, Ok. é a unidade. Unidade do coeficiente linear. Vamos fazer valendo outro bombom para aumentar o entusiasmo, quem sabe? Eita. Valendo ponto na média, eu até penso. Tá, então, esse trabalhinho ali tem 10 questões aqui, tá? 10 questões, bonitinho, exercícios. Vocês querem que eu passe outros exercícios além desses aqui, que não vale a nota, e aí esse daqui deixa para o sábado? O que vocês acham? Professora, mas quiser, calma aí. pode ser. Se a gente vai corrigir isso no sábado, então quer dizer que a gente vai ter que entregar essa lista até sexta. Não vamos corrigir no sábado. Nós vamos corrigir em aula depois que fechar o período da tarefa. Você Ok. vai liberar essa atividade no sábado, né? Eu vou liberar no sábado. Ah, vai Isso. liberar, ok. Sábado não vai ser aula síncrona, vai ser assíncrona, tá? Então eu só vou liberar essa tarefa lá para fazer valendo 2 aulas, entendeu? Só isso. Essas perninhas aí quer dizer que vocês estão fugindo? Então tá, então vamos fugir todo mundo. Vou liberar então da aula. Tchau, gente, até a próxima aula. Se tiverem dúvida, mandem e-mail, a gente marca uma hora para tirar dúvidas, marca atendimento. O Gabriel precisa falar comigo, eu espero, Gabriel. Então, tchau, gente, até a próxima. Fiquem ligados, então, fiquem ligados que esse sábado tem aula, tá? É sábado letivo. Eu vou colocar a tarefa com maior prazo, mas pode ser que algum professor coloque só no sábado, né? Então, fiquem ligados lá no Siga. Tá? Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, professora. Tchau, Tchau, tchau. professor. Até mais. Tchau, prof. Tchau, boa tarde, até a próxima. Professora, caso ocorra algum caso de dúvida, eu poderia te contatar e pedir um atendimento amanhã, que é Claro. quarta-feira? Claro. Em que horário específico? Na quarta-feira? Isso. Tem que ser de manhã, né? De tarde a gente sempre tem reunião. Ok. Uhum. Guilherme, eu vou colocar só no sábado, sim. Para contar como aula síncrona, né? Vou liberar sábado. Tchau, professora. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, que o Gabriel quer falar comigo. Então, Gabriel, você tinha me mandado um e-mail, né? Não sei se você chegou a ver lá a minha resposta. Não vi. Não viu? Não. Ah, tá. É assim, se esses jogos você está representando o IFC, aí vai ter alguém responsável, né? Eu acho que é a Ângela, geralmente, não sei se ela continua, mas geralmente era a Ângela que ficava com essa parte de jogos. Aí,
é mandado, encaminhado para os professores a justificativa de falta como que está participando desses jogos, né? Mas seria bom você conversar com os professores, tá? Porque tem muitos professores que não concordam com esses jogos e tal, né? Sim. É que meu jogo vai começar em setembro. Aham. Mas geralmente a gente recebe a lista de quem que tá nos jogos e aí essas faltas são abonadas, tá? Só se mudou alguma coisa, porque senão é isso. É que eu vou representar a videira Aham. Sim, nessas 3 competições. certo. E aí Eu vai queria- ficar muito tempo fora? Meu Deus. É 3 dias só. Ah, tá. Mas nos 4 vai dar 3 dias? Não, Olesc é 3, Joguinhos é 3 e Jasc é 3. É uma competição cada mês. Tá. Uhum. Bom, como a gente está em remoto ainda, não sei se em setembro a gente já vai ter voltado, mas estando em remoto é melhor para você, né? Você consegue se organizar aí e fazer em outros horários. Mas de todo jeito, vem a justificativa para a gente. Mas tente se organizar para não se atrasar, né? Porque são 4 campeonatos, perder 3 dias nesses 4, você vai perder 12 dias, né? Verdade, verdade. Daí por isso que eu vim falar com você, né? Por causa das faltas. Aham. Por causa disso mesmo. Aham, tranquilo. Aí tenta assistir as aulas gravadas depois, fazer as atividades dentro do prazo, né? Tenta cumprir. Mesmo estando lá, mas tenta fazer as coisas direito, né? Dá pra tentar assistir as aulas também quando não tiver jogo. Aham, isso aí. Um caderno copiando. Aham. Porque abona as pautas, né? Mas no caso, se você perder muita avaliação, depois para pôr em dia, você vai se apertar, né? Era só isso mesmo. Uhum. Então tá, tranquilo. Tá. Qualquer coisa, vou te falando. Certo. Uhum. Leonardo, você tá por aí? Nada, Gabriel. Abraço. Leonardo, você está aí? Acho que não, né? Leonardo, eu precisava falar com você, se você estiver aí, ou se alguém tiver e puder avisar o Leonardo. Não está? Então, tchau, gente. Até a próxima.